vamos começar a estudar essa oposição entre Áries e Libra. E agora a gente vai começar então por esses dois que são os primeiros aqui, né? A partir de Libra a gente começa a ter essa oposição entre a parte do nosso mapa que tem mais a ver com o nosso eu, com a nossa individualidade, com a formação da nossa personalidade, e a parte do mapa que tem mais a ver com o social, com a maneira como eu lido com o outro, né? Com as minhas relações mais externas. E aí, nessa oposição de Áries e Libra, a gente tem uma oposição entre o eu e os outros. Então, aqui eu tenho em Áries uma inteligência muito mais instintiva, e em Libra eu tenho uma inteligência muito mais racional, social, que elabora, que pensa, que analisa, né? Áries é um signo de fogo, é a ligação com a minha vontade interior, o meu espírito, a minha essência, e Libra é elemento ar, é o racional, é pensar, é ponderar. É interessante que ambos são signos cardinais. Fogo, o cardinal de fogo, ele tem essa movimentação, essa atitude, né? E o elemento ar, o cardinal do ar, tem esse ímpeto para compartilhar, para trocar. Essa iniciativa é voltada para a troca, né? A qualidade cardinal, ela é uma qualidade de iniciativa. Então, qual a diferença e por que esses dois são opostos complementares? Porque quando a gente fala de uma iniciativa ariana, a gente está falando de um movimento que é instintivo, como eu disse. É uma atitude, aquela atitude que ela vem, ela acontece, né? Ela não passa por muitos filtros. O signo de Libra é uma atitude que passa por filtros. É uma atitude que passa pelo filtro racional, pelo filtro de analisar, de ponderar, de avaliar a situação. Essa iniciativa ariana, esse jeito mais, uma atitude mais instintiva e de uma iniciativa mais direta, eles também levam para a comunicação. Então aqui a gente tem uma comunicação mais direta também, né? O ariano é aquele que, quando ele não gosta de algo, ele vai dizer, olha, eu não gostei disso, sem fazer muita introdução, sem pensar muito, sem escolher as palavras que ele vai usar ou levar em conta a maneira como aquela pessoa vai interpretar. Ele vai falar o que ele está sentindo da maneira direta, crua, como ele está sentindo. O Libra, como ele tá, a energia dele está muito conectada com o outro, ele vai perceber a melhor maneira de falar para esse outro, quais palavras esse outro vai assimilar melhor, quais palavras talvez vão ser uma afronta para esse outro, né? De que forma eu posso colocar isso? Normalmente ele vai introduzir o assunto, então ele vai falar, olha, preciso conversar com você, tem algo que não tá me deixando tão feliz assim, né? Ele não vai chegar com um assunto seco, assim, direto, tocando direto no ponto. A atenção do ariano tá focada nele, ele tá olhando para o que ele tá sentindo, eu estou sentindo assim. A atenção do libriano está focada nos outros. Ele está preocupado com o que o outro está sentindo. Então, mesmo que ele coloque a opinião dele, que vai ser depois de muita ponderação com relação àquilo que ele está sentindo, será que realmente o que eu estou sentindo é coerente ou não? Depois de toda essa avaliação, ele ainda vai pensar como que o outro vai receber essa informação, né? E aí a gente tem o problema de muitas vezes o libriano não ter iniciativa, porque ele fica muito tempo nessa ponderação. Para o ariano, quanto mais rápido, melhor. Tem que acontecer e tem que acontecer de forma rápida e objetiva. E o libriano, na grande maioria das vezes, não vai conseguir essa rapidez, porque ele precisa ponderar os dois lados, né? Ele está enxergando dois lados. O Áries, para o Áries tomar uma atitude, ele precisa só ter a vontade. Não quer dizer que ele seja egoísta, mas quando ele está pensando em tomar uma atitude, ele está pensando no que ele precisa para tomar aquela atitude. Se eu quero, eu faço. Basicamente assim, simples e direto. O libriano não, tá? O que ele precisa e quais os reflexos essa atitude dele vai ter no outro. Então ele leva um tempo a mais. E aí aqui, sempre fazendo essa analogia de opostos e complementares, né?
Aqui a gente tem uma iniciativa direta e aqui a gente tem uma iniciativa pensada. Aqui a gente tem um quanto mais rápido melhor e aqui a gente tem alguém que precisa de tempo para avaliar. Que cada um se complementa. Áries complementa Libra, ensinando que Libra precisa muitas vezes tomar iniciativa, né? Não só ficar avaliando as situações, mas ele precisa chegar ali num consenso e agir. E o Libra mostra para Áries que para agir é necessário refletir sobre essa ação. Então, o meio do caminho entre esses dois aqui é que se consiga chegar a uma atitude que não bloqueia por pensar muito, mas também não é uma atitude impensada, né? É um meio do caminho bem complexo de se conseguir chegar. Complexo para Libra, porque Libra quer muito que essa atitude seja justa, né? Que todas as partes estejam de acordo com aquilo que está sendo, com aquela iniciativa que está sendo tomada. E Áries, porque Áries tem a questão da impaciência, ele quer agir, ele quer ver as coisas acontecendo. Então, parar, pensar, refletir, falou em parar, já começa a incomodar o ariano. Ele quer que as coisas sigam, ele quer as coisas rápidas, né? E ele quer movimento. Então, falou em parar, já começa a incomodar. E aí ele precisa aprender a desenvolver essa paciência também, porque é uma energia de muito movimento. É em Áries também que a gente tem a teoria do se livrar, né? No livro eles falam isso, a teoria do se livrar. O que é essa teoria? No livro cita um exemplo de uma criança que ela tem deveres de casa para fazer. E aí ela chega em casa e ela já faz o dever de casa para se livrar. Essa é a teoria do ariano. Já faz logo para se ver livre daquilo. Só que o problema da teoria do se livrar aqui de Áries é que precisa dessa reflexão, precisa dessa análise, precisa dar uma atenção. Não apenas se livrar daquilo, mas fazer com uma ponderação do porquê está fazendo e de que forma está fazendo. É uma questão que Libra pensa, que é o seguinte: será que isso que eu quero que seja feito é também o que o outro quer fazer? Será que o que é bom para mim, a melhor maneira que eu estou enxergando de fazer algo, é bom para o outro? Será que existe uma única forma, né, de as coisas serem feitas? Existe uma regra para todos? Então, essa percepção Áries não tem. Áries quer as coisas feitas e ele não considera que talvez para o outro aquilo não seja uma necessidade, aquilo não seja uma prioridade na vida desse outro. Para Áries, o outro não é uma pessoa diferente dele. Para ele, se ele é forte, o outro tem tanta capacidade quanto de ser forte. Também ele não paparica esse outro, porque ele considera o outro como um outro eu. Se eu tenho capacidade de ir lá e fazer por mim, o outro também tem, né? Ele tem tanta capacidade quanto. Libra não, Libra já cuida do outro, porque ele sabe que ele tem também pontos de fraqueza nele. Então eu tenho as minhas questões internas, e o outro também tem questões que são dele, podem ser totalmente diferentes das minhas. Ele consegue ter essa percepção e aí ele lida com uma consideração maior por esse lado do outro. O Áries, a gente está falando aqui que tem essa necessidade muito grande de movimento, e ele é um signo de tomar iniciativa, de fazer as coisas acontecerem. O ariano tem muito aquele lado que é bastante jovial, que a gente comentou na aula, que é aquele lado de ele tá sempre começando alguma coisa. Então, para ele tudo é novidade, para ele tudo é uma nova possibilidade. E aí ele não tem muito essa questão de parar, avaliar, analisar. Então ele tomou uma atitude hoje, se essa atitude deu errado, isso não impede ele de amanhã ter a mesma atitude. E ele não vai parar para pensar: eu fiz isso, deu errado, talvez eu vou fazer de uma forma diferente, vou tentar de uma outra maneira. Não, ele pode ir lá e fazer a mesma coisa inúmeras vezes, ainda que aquilo continue dando errado. Porque para ele aquilo é sempre uma nova tentativa, é sempre uma nova possibilidade. E aí aqui o que ele tem muito para aprender com Libra é justamente entender, avaliar essas experiências que ele passa. Porque nessa ponderação de Libra, quando Libra faz algo errado e ele percebe que aquilo deu errado, ele avalia e na próxima vez ele vai fazer algo diferente. Então, nessa questão de tempo, o grande problema de Áries é que Áries atropela as coisas. Áries quer fazer tudo logo
e ele acaba atropelando esse tempo. Libra tem o grande problema de ficar tanto tempo ponderando, avaliando, pensando, que muitas vezes o tempo dele passa e ele ficou ali em uma mesma situação, avaliando todos os lados daquela situação. A complementação desses dois é Libra entender que ele tem um tempo para avaliar, sim, mas ele precisa pôr limites nesse tempo e decidir em algum momento. E Áries tem que entender que ele precisa avaliar e não sair atropelando as coisas. Avaliar aquelas atitudes e, como eu falei, muitas vezes não é que amanhã é uma nova oportunidade, pode ser que dê certo. Você precisa avaliar o que deu errado e por que deu errado das outras vezes, né? Esse é o meio do caminho entre essa situação. O ariano, ele tem um contato com a individualidade dele que é muito direto, assim. Não tem muito filtro. Então, ele sabe muito bem o que ele quer, o que ele vai fazer e de que forma. Pronto, acabou o assunto, né? Áries é essa energia direta ao ponto. E aí, nisso, ele acaba sendo uma energia muito pessoal. Onde a gente tem Áries, a gente tem toda essa capacidade de olhar diretamente para a nossa individualidade, né? O problema é que, quando ele tem que lidar com o outro, ele também leva esse jeito de ser para essa relação. E aí ele vai enxergar tudo muito por essa perspectiva da identidade dele. O Libra já não. O Libra, ele vai ter uma questão que é a questão de que, pior que seja a situação, ele vai sempre buscar uma posição imparcial. Então, ele não vai ter uma situação na vida dele que ele vai agir por uma única perspectiva. Se Áries tem esse problema de levar a individualidade dele para o outro, e não conseguir perceber essa opinião do outro, o libriano vai ter o problema de defender a própria individualidade. Porque, como ele sempre pondera, ele sempre chega ali numa conclusão de que nenhum nem outro está errado, né? O outro tem a opinião dele, eu tenho a minha, tenho coisas a ajustar na minha, o outro tem coisas a ajustar na dele. Então, ele não chega a tomar uma iniciativa firme de, olha, eu quero isso, vai funcionar assim, eu vou tomar essa iniciativa. Ele leva um tempo, isso é um aprendizado para o libriano. Ele leva um tempo aprendendo a se colocar. Outra frase muito interessante que tem nesse livro é que, numa disputa, Libra perde. Se for para confrontar, se for para ganhar na briga, no confronto, o libriano perde. Numa negociação, o libriano ganha. Se for colocar o ariano a negociar, o ariano vai perder. Ele vai, a menos que ele tenha esse lado libriano nele desenvolvido, ele vai perder. Porque a negociação dele vai ser sempre pautada na necessidade dele. Ele não vai conseguir fazer aquele jogo político, diplomático, de olha, eu abro mão um pouquinho aqui, você abre mão um pouquinho ali, a gente tem nossas opiniões, mas a gente vai cedendo um pouco e chega num ponto de convergência. O ariano não vai saber fazer isso, porque a opinião dele, para ele, é muito forte. Então, ele vai querer, mesmo que ele se proponha a ouvir, ele vai querer convencer aquele outro da opinião dele. E aí a gente tem essa questão, né? Quando o Áries está disputando, ele ganha. Ele é muito forte num confronto. Agora, quando a gente está falando de negociação, a gente está falando de uma energia libriana. E o ideal aqui, nesse meio do caminho, é chegar a uma posição que a gente não abra tanto mão e não ceda tanto para o outro, mas também que a gente não imponha a nossa vontade. Falando em briga, em impor, em colocar a nossa vontade, o ariano tem muito familiaridade com essa questão do confronto, né? Então, para ele, colocar para fora o que ele está sentindo, é algo até que alivia, que traz uma sensação de um alívio emocional, psicológico, colocar aquilo tudo para fora. Para Libra já não é assim. Em Libra, a gente não tem um arquétipo que lida bem com essa questão de confronto, de briga, né? Então, o libriano não é aquele que depois de uma briga ele se sente aliviado. Depois de uma briga ele vai ficar mal, ele vai sentir um mal-estar, ele vai se sentir sobrecarregado, porque para ele o confronto, aquela coisa de perder o equilíbrio é algo que traz um mal-estar muito grande. O instinto é sentir agir, né? E para o libriano ele precisa desse filtro do que é racional, do que é
justo do que foi filtrado, né? Então ele busca exercer essa razão, busca uma estratégia, né? Valoriza a gentileza, a delicadeza, né? E ele é mais ligado, quando a gente fala de beleza, não na beleza que como ele tem essa ligação com as coisas que não são instintivas, mas racionais, ele não quer uma beleza que a pessoa nasceu bela. Para ele é mais interessante aquela pessoa que se torna bela, ela vai se aprimorando ao longo da vida, né? Seja uma beleza estética ou uma beleza de caráter, de personalidade, aquela pessoa que ela está se aprimorando. Para ele, essa busca por chegar ao melhor de si é mais valiosa do que ser alguém que já nasceu dessa forma. Nessa ligação instintiva, isso é Áries. É em Áries que a gente tem essa ligação com o nosso eu mais individual. Em Libra, a gente tem aquilo que é aprimorado, aquilo que foi se desenvolvendo, que foi sendo aperfeiçoado. É um signo que vem depois de Virgem. Então, a gente tem também um pouco dessa busca, desse aprimoramento, dessa busca por algo que vai ser melhor desenvolvido. Claro que Libra